Olá a todos do canal do Instituto Santo Atanásio do YouTube. Estamos aqui para comentar mais uma notícia aqui em nosso canal. Quero agradecer antes de tudo, nós passamos de 9 mil inscritos. Muito obrigado. E se você por acaso está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal do Instituto Santo Atanásio. Se gostar do vídeo, curta. E se achar o conteúdo muito importante, compartilhe com os amigos. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade àquilo que eu e o Rodrigo gravamos há pouco tempo. Eu e o Rodrigo, a gente fez um vídeo onde a gente contou a história da Nicarágua. A igreja na Nicarágua ela está sendo perseguida por um regime comunista, do chamado regime sandinista, mas que na verdade ele é comunista. A ideologia dele é comunista, é revolucionário, é comunista. E naquele vídeo a gente explicou como que se chegou a esse estado. Qual que foi a história da Nicarágua, desde lá do final da década de 70 até os dias de hoje. E como é que, e por que que agora, diante do quarto mandato lá do ditador, a perseguição começou a se tornar mais intensa. Então hoje nós vamos comentar, digamos, o que aconteceu mais recentemente. Dessa vez eu estou aqui sozinho, o Rodrigo, espero que esteja tudo bem com ele, mas não está aqui comigo hoje. Então, assim como a gente fez no outro formato, nós vamos lendo, e eu vou fazendo os comentários que eu achar pertinente. Esse artigo a gente tirou da Gazeta do Povo. Quem é Rolando Álvares, bispo católico, símbolo da resistência contra a ditadura na Nicarágua? Então a gente viu que já no vídeo anterior, a gente viu que estava rolando algumas perseguições, em menos de um mês, muitas coisas aconteceram, e que esse bispo estava sendo feito cárcere privado dentro da própria mitra. E agora ele foi, mais recentemente, no dia 19, ele foi preso. Rolando José Álvares Lagos, 55 anos, já era um símbolo da resistência da Igreja Católica e da sociedade da Nicarágua contra a ditadura sandinista. Nesta sexta-feira, dia 19, essa simbologia ganhou ainda mais força. Após muitas hostilidades por parte do regime do ditador Daniel Ortega, Álvares e outras 7 pessoas foram presos pelas autoridades nicaragüenses na sede episcopal de Matalga, no centro-oeste do país. Então, se acirrou ainda mais. Antes ele estava como cárcere privado. Impediram ele de se trasladar da mitra para ir rezar uma missa, fazer uma adoração e rezar uma missa na própria catedral. Você veja o estado das coisas, um bispo que não pode rezar na sua catedral. Ortega, que é o ditador, considera que bispos e padres apoiaram manifestações que pediram a sua saída em 2018, protestos que foram reprimidos com extrema violência, resultando em mais de 300 mortes. Então, o que a gente comentou no vídeo passado, principalmente o Rodrigo, é que, você veja, a esquerda ela foi pegando poder, e conseguiu fazer um golpe no judiciário para que a Constituição permitisse a reeleição, conseguiram o controle eleitoral, porque as últimas eleições na Nicarágua foram marcadas por fraudes, e a última em especial, o Ortega mandou prender, tinham 7 concorrentes à presidência, o Ortega mandou prender os 7, e aí ele foi eleito porque foi o único candidato que sobrou. Então esse é o nível da democracia, já vamos falar sobre isso, dele. E claro, como estava havendo fraudes nas urnas e como essa questão da reeleição estava sofrendo críticas, até porque o próprio Ortega começou a fazer a reforma social, ou seja, empobrecer a população e enriquecer a elite comunista, que é isso que significa a reforma no comunismo, começou a ter protestos da população que foram reprimidos pela força policial. Então, neste ano, o ritmo da perseguição contra a igreja aumentou. Antes da prisão de Álvares, o regime sandinista havia expulsado do país o núncio apostólico Valdemar Stanislau Sommertag. Veja, o núncio é o representante diplomático do Papa no país. Então é como se tivesse expulsado o Papa do país. Assim, Pompeu, assim, é um absurdo diplomático isso que ele fez.
prendido 3 padres, fechado 8 emissoras de rádio católicas, retirado 3 canais católicos da programação da televisão por assinatura e invadido uma paróquia, de onde foram expulsas 16 freiras missionárias da Ordem Madre Teresa de Calcutá. O que faz essa ordem? Né? Caridade, principalmente caridade material. Então, as pessoas estão lá fazendo bem, seja expulso. Cara, gente boa aí. Falar em gente boa, né? Fiz uma palestra recentemente sobre isso aí. Quem quiser, o canal procura aí. Gente boa. A irmã mais velha de Álvares, Vilma, relatou à revista Magazine do jornal La Prensa que seu irmão, nascido na capital Manágua, mostrou vocação para sacerdote desde cedo. Criança, ele reunia a família em casa para celebrar a missa e chamava a si mesmo de Padre Miguel. Ainda de acordo com o relato de Vilma, Álvares se recusou a cumprir o serviço militar obrigatório da ditadura santista na década de 1980. Então, 1980, quem for ver o vídeo anterior, né, foi quando houve uma revolução lá em que uma ditadura foi trocada por outra. Então, lá os sandinistas já estavam mostrando para que veio. Né, a Nicarágua entrou numa grande crise social por causa disso. Depois ela foi pacificada e tal, mas foram anos conturbados, com muito efervescência revolucionária. E ele já desde aquela época se negou a servir, né, essa parte revolucionária aí do exército sandinista. Chegou a ser preso 2 ou 3 vezes e a casa da família foi revistada. Para fugir da perseguição, viveu um tempo como refugiado na Guatemala. Álvares teve uma namorada e chegou a cogitar casamento, mas o chamado da igreja foi mais forte. Em dezembro de 1994, aos 28 anos, foi ordenado sacerdote na Catedral de Manágua. Em 2001, assumiu a diocese de Matagalpa. O bispo entrou na mira da ditadura sandinista em 2018, quando a igreja tentou intermediar o diálogo entre Ortega e oposicionistas. Então foi uma tentativa de pacificação. À época, Álvares afirmou que não havia outro caminho a não ser a democratização da República da Nicarágua. Porque, se for ver no vídeo anterior, já houve, digamos, conflitos sociais antes por causa de uma ditadura de esquerda que se alojou no poder. Muitos conflitos sociais, só que daí houve uma intervenção, todo um diálogo em que na Nicarágua foi posto então um regime democrático. E a Nicarágua passou alguns anos em relação a isso. O que não se entendeu ali é que, diferentemente do que aconteceu antes, dessa vez a esquerda, quando pegou o poder, já pegou o poder com toda uma estrutura revolucionária montada em torno dela. Já tinha um judiciário, tanto é que o judiciário foi contra a Constituição para ter reeleição, conseguiu o sistema eleitoral, então agora eles podem se fingir ser uma democracia e agora ele está tão à vontade que está até prendendo opositor político para ganhar a eleição. Então tá tudo, tem o poder da polícia, tanto da polícia normal, como a gente viu no episódio com o próprio bispo, com o próprio Álvares, que primeiro chegou, digamos, uma polícia paramilitar lá, e depois chegou a polícia oficial. Então veja que, de maneira similar ao que está acontecendo na Venezuela, na Nicarágua, ele está, digamos, com uma espécie de poder total. Então agora, ele não quer... Por que ele vai dialogar agora se ele está com pleno poder? Coisa que ele não tinha lá no final da década de 80. Então agora ele está com toda a vantagem. Então o próprio fato de você querer fazer um diálogo para ocorrer a democratização da República da Nicarágua, né, se você entende a mentalidade revolucionária, você vê que pro Ortega é tipo assim, isso é ridículo. Ele já é a democracia. Né? Você tem que entender quando o comunista fala democracia, né, ele está usando um artifício que se chama nova língua, né, o George Orwell, no romance dele, cunhou esse termo. Ou seja, as palavras significam o oposto do que elas dizem. Então, guerra é paz, amor é ódio, verdade é mentira e tal. Então, quando eles falam democracia, a pessoa normal pensa, não, ele está falando de um processo onde diferentes setores da sociedade podem ter sua representatividade, pode ter seu direito de opinar, pode ter seu direito a voto, etc. Eles pensam isso, né? Ou seja, todos os cidadãos são resguardados por uma espécie de constituição
né, por uma norma social que permite, né, que todo mundo tenha voz, que todo mundo participe, né, que todo mundo tenha até as mesmas leis e os mesmos direitos, né? É isso que se entende. Porém, o comunista, quando ele fala democracia, ele acha que é o quê? É o poder do povo. E o povo, o que é o povo na cabeça do comunista? O povo é o cara, é o outro comunista. Quem não é isso são os fascistas que precisam ser combatidos, perseguidos, eliminados. Por isso que quando eles vão fazer um processo de democratização, os comunistas, nós precisamos democratizar. Você saia correndo. Porque quando eles falam democratizar perseguir quem não concorda com a cartilha deles. Por quê? Porque quem concorda com a cartilha deles é o povo, cujo eles representam. E quem não concorda é o fascista, é o burguês, no caso da Nicarágua, os católicos radicais, os católicos oposicionistas, os católicos antidemocráticos. Chame do que você quiser, crie um rótulo ali, o que dá carta branca, né, para eles falar democracia, democracia, democracia e começar a perseguir qualquer opositor. Aí a pessoa, quando ela é interessada, mas como assim uma democracia que não aceita oposição? Pois é porque na cabeça, na mentalidade revolucionária, a democracia para eles é uma palavra que significa todo um processo para pegar o controle do poder. E uma vez que eles têm esse poder e que eles se sentem seguros para perseguir seus opositores, eles começam a perseguir os seus opositores. Continuando. Sua posição como liderança social contra a repressão ganhou força este ano. Em maio, Álvares denunciou a perseguição contra a igreja e anunciou que faria um jejum por tempo indeterminado em protesto. No início de agosto, quando o bispo denunciou que havia sido retido na sua cúria por forças policiais sem saber o motivo, agosto. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 1 de setembro, tá, gente? Agosto, tá? Tipo assim, o mês acabou ontem, né? Juntamente com 6 sacerdotes e 6 leigos, uma cena emblemática. Após policiais impedirem a entrada de paroquianos e dos assistentes de Álvares na diocese para receber a Eucaristia, o monsenhor se ajoelhou na calçada e levantou as mãos para os céus, uma imagem que viralizou nas redes sociais, né? É a imagem que nós temos aqui, né? Então você veja. E antes já tinha a polícia, também teve participação nesse episódio da polícia paramilitar, como a gente viu no vídeo passado. Aqui vem uma questão interessante para entender um pouco como é que funciona a mente do comunista, ou seja, a mente revolucionária. Quando o chefe da polícia departamental de Matagalpa, Sérgio Gutierrez, pediu ao bispo para cooperar, Álvares respondeu: quem não coopera é você. A polícia diz que somos nós que causamos tumulto. Mas foram eles que cercaram a Rua da Cúria. Quem fez o cerco foi a polícia paramilitar, né? São eles que estão à porta da minha casa e não deixam as pessoas entrar, declarou. Então você veja como é que funciona. Isso aqui é de uma inversão, né? O professor Olavo de Carvalho falava de uma característica da mentalidade revolucionária, que é a inversão do sujeito e do objeto. Então você veja. Digamos que você está andando na rua, tranquilamente. Aí uma pessoa vai lá, te derruba e começa a te socar. Aí você pensa. E de repente, quando ela te dá um alívio, acho que assim, por que você está me batendo? Eu acho que assim, porque você está me obrigando a te bater. A culpa é tua por estar te batendo. O cara foi lá, te derrubou no chão, tá te batendo, e a culpa é sua. Por quê? Sei lá, porque você existe. Porque você torce para tal time de futebol que ele não gosta. Porque você é daquela outra religião. Não interessa. É assim que funciona. Então, eles cercam o negócio, impede as pessoas de entrar, não deixa o bispo sair para rezar sua missa, para ir para a catedral e tal, deixam ele em cárcere privado, e a polícia chega e diz: é porque ele está causando tumulto. A polícia está tumultuando ali, impedindo o bispo de deixar, mas é ele que está causando tumulto. É assim, eles transferem o que eles estão fazendo, eles transferem para o outro. Né? Uma pessoa com uma mentalidade normal pode pensar: pô, mas isso não faz o menor sentido. Mas é assim que eles pensam. Isso é só mais um exemplo de vários que ocorrem. Você veja, as pessoas invadem a igreja, botam fogo. Isso aconteceu no Chile. Inclusive, a situação do Chile, a gente tem que fazer um vídeo em breve. É muito preocupante o referendo que eles querem fazer lá no Chile. Mas veja, antes de chegar no referendo abortista, eutanasiano do Chile,
eles tiveram todo um protesto de rua. A esquerda fez todo um protesto de rua, onde eles invadiam a igreja e tocavam fogo. E aí você pensa, pô, vândalos, criminosos e tal. Não, na cabeça deles é tipo assim, ó. A culpa são desses católicos que estão fazendo a gente ter que entrar e queimar isso aí. Por quê? Porque se os católicos não existissem, eles não precisariam estar queimando fogo. Não precisariam estar fazendo arruaça. Vocês entendem? Eles veem assim, tipo assim, aquilo que os descontenta tem que ser expurgado. Então eles tumultuam, a culpa por estar tumultuando é sua. Eles te batem, a culpa de você estar apanhando é sua. E assim funciona. É uma mentalidade muito perigosa, a mentalidade revolucionária, e todo comunista sofre desse mal. Nessa sexta-feira, ocorreram a prisão de fato e a transferência para Manágua sob a acusação de que Álvares teria tentado organizar grupos violentos, alegadamente com o objetivo de desestabilizar o Estado nicaragüense e atacar as autoridades constitucionais, sem que nenhuma prova fosse apresentada. Então, qual que é a prova? O governo não gosta dele, logo ele é culpado. O governo constitucional, né, ele prendeu várias pessoas para conseguir pegar o poder, mas o poder constitucional, né, já que está na Constituição, ele é o presidente, né? Então, tipo, né, lá no decreto, né, é ele que é o presidente. Ah, mas foi por fraude, foi prendendo o opositor? Não interessa. E se ele está fazendo oposição e resistência, ele está sendo contra a democracia, ele está causando tumulto, então vamos tumultuar a casa dele e democratizar ele indo para a prisão por fazer oposição e por ser crítico ao regime. Vocês entendem como isso é sórdido e como isso é diabólico? Quando foi retido na Cúria, o bispo já havia manifestado que seu protesto não admitia ódio contra os opressores. Mas aí que tá. Ainda que ele fizesse protestos democráticos, veja, processo democrático, ou seja, dentro da legislação, da Constituição, não seriam crimes. Né? Ele não bateu em ninguém, ele não botou fogo, não queimou pneu, como fazem os comunistas quando vão protestar. Ele não fez nada disso. Mas só o fato dele fazer oposição para a esquerda, isso já é ódio. Não, ele está exercendo né? A pessoa normal vai dizer, não, a pessoa está exercendo o direito democrático dela de tecer críticas, etc., porque está preocupado com o país dela. Você pode não concordar, mas ela tem o direito de falar. Não é mais ou menos assim que as pessoas falam quando vão cobrar os direitos democráticos? Mas não é assim que funciona na cabeça, na mentalidade revolucionária. Só o fato de você fazer oposição já é ódio. Por isso que, hoje em dia, quando o pessoal começa a acusar o outro de discurso de ódio, você veja que às vezes não é que é discurso de ódio. Às vezes é simplesmente uma opinião contrária à do outro. Uma opinião lícita. Uma opinião que não vai contra nenhuma lei. Uma crítica razoável. Uma crítica, assim, às vezes até para fazer a pessoa pensar. Mas não gostei, vai contra a minha agenda. Isso é discurso de ódio. E é isso que eles fazem, né? Tá, é ódio. Por quê? Porque ele está fazendo oposição pacífica ao governo, né? Ele rezou também por aqueles que nos mantêm retidos. Continuamos pedindo ao Senhor que abençoe suas vidas, seus casamentos, suas famílias, seus empregos. Que o Senhor abençoe sua comida, seus passos. Aí que tá, a perseguição dos justos, né, trazem méritos para as pessoas. Então, mesmo ele sendo perseguido, ele ainda se mantém sóbrio para desejar o melhor. Não que ele vai tapar o olho e fingir que está tudo, não. Mas que as pessoas possam se converter, possam ir a Deus. É isso, o cristão tem que morrer desejando isso. A conversão do pecador, né? E que as pessoas se arrependam e vá para o céu. Isso tem que permanecer. Né? Nós não estamos mais no regime do olho por olho, dente por dente. Agora é a lei da caridade. Né? E a lei da caridade pede, amai os vossos inimigos. Veja, amar o vosso inimigo não é bater palma para ele, não é não fazer oposição, tal. Não, é desejar que ele, né, se arrependa dos seus pecados, se converta, ou seja, tenha uma mudança de vida, de comportamento, de atitude, de postura, né, e as coisas, né, em consequência disso, né, a pessoa entrou na vida da graça, em consequência disso, possa ser uma pessoa melhor. O cristão tem que morrer desejando isso para o seu inimigo. E o bispo dá uma demonstração dessa. Porém, também pediu aos fiéis católicos que mantenham viva a esperança
permaneçam fortes no amor e vivam na liberdade dos filhos de Deus, sabendo que o Senhor cumprirá sua palavra. O Senhor restaurará a Nicarágua. Então, manter a esperança, ou seja, o cristão ele ora para o céu, aqui não é uma esperança mundana, né? Porque o que é a liberdade dos filhos de Deus? Né? Tudo bem, ele pode estar em cárcere agora, mas essa vida é passageira. O prêmio que ele vai ganhar no céu vale muito mais do que qualquer sofrimento aqui na terra. É isso que prega a doutrina cristã. Rezemos pela Nicarágua, comentei rapidamente, rezemos pelo Chile e o Brasil, está em época de eleições, rezemos também pelo Brasil. Que Cristo abençoe a todos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e viva Cristo Rei.